Glória a Deus. Pode tomar teu assento. Acho que está um pouco alto na frente. Glória a Deus pela sua vida. Hoje mais um culto, onde nós viemos para ceiar. Vamos participar da ceia, todos nós juntos. E eu creio que grandes coisas o Senhor tem para falar ao nosso coração. Amém? Nós estamos transmitindo também o nosso culto pelo YouTube e o Facebook. Depois você chega em casa e assiste novamente o nosso culto. Amém? Dá um pouco mais de retorno aqui para mim, mais volume no retorno. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 9. Amém? Irmãos, nessa noite eu gostaria de compartilhar com você uma palavra. E essa palavra, ela vai falar ao nosso coração sobre, talvez o nome dessa mensagem poderia ser as características daquele que se relaciona com a graça, ou quando nos relacionamos com a graça, frutos são produzidos em nós. Nós temos ministrado essa palavra, e a palavra que Deus tem falado forte ao nosso coração nesses últimos dias é sobre a graça de Deus e sobre o amor de Deus. Eu creio que tudo na nossa vida está relacionado com o amor de Deus. Nós cantamos agora um hino, eu vou ver se eu acho a folha aqui, e olha que interessante. Antes de nós falarmos do hino, na última aula, eu estava falando sobre Romanos, e eu ministrando para os irmãos da escola da segunda-feira, e nós chegamos em Romanos capítulo 6, e o apóstolo Paulo vai falar que nós devemos oferecer os nossos membros para o serviço do Senhor, assim como nós, antes de entregarmos a nossa vida para Jesus, nós vivíamos uma vida de pecado e uma vida totalmente entregue às paixões do mundo. O apóstolo Paulo diz também que quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós devemos nos doar ou nos entregar de uma tal maneira que o nosso eu não seja mais aquele que tem a prioridade, mas o Cristo que habita em nós. E é interessante, irmãos, eu não sei, usei alguns exemplos aqui, mas muitas vezes nós encontramos pessoas que antes de ela vir para a igreja, ela ia para festas, e nas festas ela passava a noite inteira, né, dançando, se alegrando, feliz. E, irmãos, nós precisamos comprar uns outros microfones, que vai ter uma mudança e alguns microfones vão parar de funcionar. Então essas interferências é um microfone. Esse é um microfone muito caro, mas ele acho que está na lista dos que vão parar de funcionar. Então Deus vai mandar um para nós melhor, né, pastor Isaac? Amém? E aí, irmãos, muitas vezes nós no mundo servimos a Deus com toda ao inimigo com todas as nossas forças. E quando nós viemos para Cristo, as coisas parecem que ficam pesadas. Parece que você vir num culto e o culto não tem hora mais para acabar, parece que nunca mais vai acabar o culto. Muitas vezes vai numa festa, ficava tão possuído pela cerveja, por aquilo que estava acontecendo no momento, que a pessoa dançava a noite inteira, no outro dia ela não conseguia nem com as pernas, mas estava feliz porque dançou e fez festa, e quando veio para a igreja, que hora que vai acabar o culto? E quando nós entendemos a graça de Deus, a palavra que nos salvou, o Cristo que nos salvou, Ele está dizendo assim, da mesma forma que num outro tempo você se entregou às paixões do mundo, agora se entregue para Cristo com essa mesma intensidade, essa mesma paixão. E aí, muitas vezes nós viemos para Cristo Jesus e pensamos que a vida de crente é uma vida chata. Crente não, cristão. É uma vida chata. Porque agora que você virou cristão, né? Você não pode mais nada. E aí a pessoa,
É tudo pesado para ela vir no culto. Aqui não temos ninguém, irmãos. Mas é pesado vir para o culto. Os louvores parece que nunca mais vão acabar. A palavra parece que o pastor nunca mais vai parar de falar. A pessoa já está orando para o pastor ter um infarto, para parar de falar. Porque ele quer ir para casa. Ele não aguenta mais. O som é alto. O baterista é terrível. Mas lá no bailão, aquele som podre, com os alto-falantes estourados, a pessoa feliz da vida, dançando e alegre com o som, não estava nem aí. E aí a Bíblia diz, quando vocês se entregaram para as paixões do mundo, o que vocês escolheram com isso? Sabe o que escolheu? Vergonha. Porque quando a pessoa olha para trás e diz, não pode que eu fazia aquilo. Não era eu que fazia aquilo, não. Só colheu vergonha. O que vocês escolheram com isso? E a Bíblia está dizendo agora, quando vocês se entregam para Jesus, se entreguem com a mesma paixão, até mais, com mais intensidade, porque o que vocês vão colher não vai ser vergonha, mas vai ser alegria para a vida eterna. E irmãos, a graça de Deus, ela fala do amor de Deus, o amor que nos transforma. Pastor, como que eu sei que eu estou me relacionando, eu estou vivendo dentro desse tempo, o tempo da graça? É quando a graça tem o poder de transformar eu e você. Olha que interessante esse hino. Ele começou dizendo, Senhor, o teu amor me arrebatou. Meu desejo é estar contigo para sempre. Irmãos, a letra desse hino aqui já dá uma ministração. Quando nós entendemos o amor do Senhor, quando nós nos relacionamos com o Deus que enviou o seu Filho para morrer na cruz, para que o amor dele nos resgatasse, o nosso desejo é de estar com ele todos os dias. Quer ver uma característica de que se essa pessoa vive na graça? É se essa pessoa ela tem o desejo de estar com Cristo todos os momentos. E essa é uma das características. Olha o hino aqui. Eu vim com a ministração, mas o hino agora está mudando a minha ministração. Então, quando nós queremos estar com o Senhor, isso mostra que nós estamos nos relacionando com o Deus da graça. Porque quando você está apaixonado por alguém, você quer estar perto dessa pessoa, você quer estar junto dessa pessoa. As pessoas tentam separar você e você luta contra o mundo, luta contra todos, porque você quer estar junto desta pessoa. Então, quando eu e você entendemos que a graça de Deus, o amor de Deus veio sobre a nossa vida, Ele nos revela o seu amor e agora nós queremos estar com o Senhor para sempre. E o hino diz, traga-me para mais perto, leva-me mais profundo. Eu não me contento mais em apenas só conhecer o Senhor superficialmente. Eu quero chegar mais perto, eu quero conhecer mais profundo, eu quero conhecer o teu coração. Então olha uma evidência de uma pessoa que se relaciona com a graça, que vive na graça. Ela quer conhecer o coração de Deus. Por quê? Porque quando nós queremos viver segundo as nossas vontades, segundo aquilo que o nosso coração deseja, nós podemos ser enganados. Mas quando nós conhecemos o coração do Senhor, os desejos do Senhor, nós vamos viver o propósito que Ele tem para mim e para você. Então olha que interessante aqui. Teu amor é tão mais doce que tudo que eu já provei. O amor do Senhor, ele é mais doce do que tudo que eu provei. Não há nada nesse mundo melhor que o amor de Deus. E ele, aqui no hino continua, eu quero conhecer o teu coração. E aí, quando nós nos relacionamos com o Deus da graça, nós não queremos mais continuar sendo a mesma pessoa. A pergunta que as pessoas me fazem sempre, porque eu falo muito sobre a graça, elas chegam para mim e dizem, pastor, então quer dizer assim, que quando eu entreguei a minha vida para Jesus, eu nasci de novo? Sim. Quando eu nasci de novo, os meus pecados foram todos perdoados? Foram todos perdoados. Indiferente daquilo que eu faço, Deus me ama? Sim, Deus ama você. Olha aqui que a pessoa me diz, pastor, então quer dizer que eu posso fazer o que eu quiser, viver a vida que eu quiser, da forma que eu quiser,
que o Senhor me aceita? Sim. Mas então para que eu tenho que vir para a igreja? Para que eu tenho que andar em unidade com os irmãos? Para que eu tenho que fazer as coisas? Essa pessoa não entendeu a graça. Porque quando nós entendemos a graça, nós queremos nos relacionar com o Senhor de uma forma mais profunda. Olha o que a lei diz. A lei diz que você deve fazer para então receber. Como que a graça se relaciona comigo e com você? O Senhor Jesus nos ama e o seu amor é tão grande por mim e por você, que esse amor, ele nos transforma de dentro para fora. Não é mais o Senhor exigindo que você faça, mas é o amor te transformando para você ser. A graça diz que você tem que, a lei diz que você tem que fazer. A graça te transforma para você ser. Olha que interessante, 1 Coríntios 15, e eu começo a minha ministração agora, 1 Coríntios 15. Que medo, né, pastor? Falou 10 minutos, vai começar agora. Olha lá. O apóstolo Paulo está falando sobre a ressurreição de Jesus. Nós não vamos entrar nesse assunto, mas eu quero pegar o capítulo 15, o versículo 9 e o 10, para nós entendermos aquilo que o apóstolo Paulo fala sobre a graça. Dá mais volume no retorno para mim. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Olha que interessante, irmãos. A graça nos salvou, nos perdoou, nos colocou numa posição de filho, indiferente daquilo que você faça, Deus te ama. Só que o apóstolo Paulo está dizendo que tem pessoas que a graça tem tornado a graça vã. Olha que forte. E ele vai dizer assim, antes eu trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, olha que interessante isso aqui. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que a graça na sua vida, ela não se tornou vã. O apóstolo Paulo entendia que ele tinha sido salvo, que o Senhor tinha feito tudo por ele, e agora que o Senhor fez tudo por ele, o Senhor morreu a sua vida, o apóstolo Paulo disse assim, eu não vou viver mais a minha vida, mas eu vou viver a vida de Cristo. Ele diz, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo que vive em mim. Então, quando uma pessoa entendeu a graça, pastor, quando uma pessoa começa a entender a graça? Quando ela entende que a partir do momento que você entregou a sua vida para Jesus, que Cristo vem morar dentro de você, não é mais você quem vive, mas é Cristo que vive em você. Então agora, os meus desejos precisam ser colocados de lado, para que os desejos de Deus sejam cumpridos na minha vida. A vontade minha deve ser colocado de lado, para que a vontade do Senhor seja feita na minha vida. E olha que interessante que ele diz, a sua graça para comigo não foi vã, antes eu trabalhei muito mais do que todos. Olha o que a graça faz. A graça faz com que eu e você venhamos trabalhar muito mais do que aquele que vive ainda na lei. Por quê? Porque aquele que se relaciona com Deus pela lei, ele precisa todo culto ouvir que se ele não entregar o seu dízimo, eu vou entrar aqui na parte do dízimo, se você não entregar seu dízimo, vai vir o devorador, o migrador, você vai perder o teu emprego, você vai sofrer, você vai falir, você vai passar por isso, e por medo ele vai entregar. Agora, quando eu entendo que uma pessoa se relaciona com o Deus da graça, é quando ele entende que o Senhor salvou ele, o Senhor já colocou ele numa posição onde ele é abençoado. E quem é abençoado agora vai corresponder a esse amor. Então ele não vai dar mais por medo. Agora ele faz porque ele entendeu a graça. O Senhor me salvou.
O Senhor me salvou, o Senhor transformou a minha vida. Agora, cumprir aquilo que o Senhor me pede não é difícil, porque eu já entendi o seu amor. Quando a pessoa, ela se relaciona pela lei, ela vive uma vida onde a lei diz, você não deve fazer isso, você não pode fazer aquilo. Mas quando a pessoa entende a graça, os desejos deles são trocados. Os desejos deles agora são os desejos de Deus, são os pensamentos de Deus. Não é mais você tentando ser alguma coisa, mas é você sendo, porque o Cristo veio habitar dentro de você. Na lei, eles tinham que entender aquilo que a palavra dizia, e muitas vezes pelo medo fazer. Mas na graça, o Senhor vem morar dentro de mim e de você, nos transformando em amor. Sabe como que o Senhor nos transforma? Em amor. Quanto mais você conhecer o amor de Deus, mais você será transformado. Abra a tua Bíblia em Colossenses, capítulo 3, versículo 1. Então, quando a pessoa entendeu a graça, ela trabalha muito mais do que os outros. Os outros trabalham por recompensa. Quem vive ainda na lei, ele trabalha por recompensa. Ele entende que se ele se comportar, ele vai receber. Se ele fizer, ele ganha. Quem se relaciona com o Deus da graça sabe que já recebeu tudo de Deus. E agora ele faz por gratidão. E muda tudo. Então, quando nós entendemos que nós fomos salvos pela graça, que o Senhor nos salvou, que o Senhor nos redimiu, agora as nossas ações, a nossa vida precisa ser transformada. Porque a graça veio habitar dentro de mim e de você. O Senhor Jesus habita dentro de mim e de você. E Ele nos transforma naquilo que o Senhor é. Olha que interessante. Quando eu me relaciono com a graça, quando eu entendo a graça, agora os meus pensamentos são mudados, porque eu entendi que eu morri com Cristo e eu ressuscitei. A minha vida foi colocada na cruz, para que quando eu entregasse a minha vida para Jesus, eu pudesse viver a vida do Senhor. Olha que interessante. Portanto, Colossenses capítulo 3, versículo 1. Portanto, se já ressuscitasse com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Olha o que ele vai falar. Quem entendeu a graça, agora você vai viver isso aqui. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. A pessoa que vive pela lei, ele está aprisionado nessas coisas da terra. Por quê? Olha o exemplo que eu usei do dízimo. Diz assim, se você não der isso, o inimigo vai pegar você, ele vai tirar o teu carro, você vai perder a tua empresa. Você está pensando nas coisas da terra. Agora, quando eu penso que o Senhor já me abençoou e o Senhor já transformou a minha vida, eu entrego o meu dízimo por gratidão e não por medo do que pode acontecer. E aí, quando eu entendo isso, eu começo a deixar de pensar nas coisas dessa terra. E as coisas dessa terra é o que nos traz ansiedade. As coisas dessa terra nos traz preocupação. Olha o que ele diz: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque vocês já estão mortos e a vossa vida está escondida em Cristo, em Deus, com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós manifestareis com Ele em glória. E olha que interessante, eu entendo que a graça, quando nós nos relacionamos com a graça, a vida de pecado, ela vai deixando de existir, porque nós entendemos que fomos livres do pecado. Quando você é livre do pecado, você agora pode viver uma vida para Deus em retidão. Olha que interessante. Mortificai, pois os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Irmãos, só que o que Colossenses vai nos falar não está relacionado a mim, a você, porque eu e você não somos mais os filhos da desobediência.
Desobediência. Fomos num tempo, mas agora nós somos filhos de Deus. E porque nós somos filhos de Deus e a graça de Deus habita no nosso coração, nós podemos mortificar essas coisas. E aí ele continua a leitura. Nas quais também em outro tempo andastes, quando viveis nela. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Quem mentia, olha o que o apóstolo Paulo vai dizer: a partir do momento que conhece a graça, não mintais uns aos outros, pois que já vos despiste do velho homem com seus efeitos. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo: o velho homem morreu. Vocês foram livres do velho homem pela graça de Deus, e só porque vocês foram livres, vocês podem viver essa vida que está em Colossenses. E olha que interessante: e vos revestis do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Irmãos, é maravilhosa essa leitura. Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Olha que a Bíblia diz que eu e você somos santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Irmãos, a palavra de Deus nos ensina que nós somos livres do velho homem. E quando nós somos livres do velho homem, nós agora precisamos nos revestir do novo. E quando nós nos revestimos do novo, nós começamos a viver isso que está em Colossenses. A pessoa que se relaciona com a graça, ela agora pode perdoar outra pessoa. Geralmente, quando uma pessoa faz algo para outra, a pessoa procura e diz: pastor, sabe o fulano? Fulano fez isso e isso para mim. E não é verdade isso que ele fez, pastor. Porque eu não fiz isso, pastor. Olha que injustiçado que eu estou sendo, pastor. Só que tem uma coisa, pastor. Agora, como ele está falando em verdades a respeito de mim, eu não quero perdoar ele. É por quê? Porque nós não entendemos a graça de Deus. Porque quando nós entendemos a graça de Deus, você perdoa até a pessoa que fez um mal, o maior mal na sua vida, você consegue perdoar essa pessoa. Porque você entende que você foi perdoado. Quem muito foi perdoado, sabe perdoar. Por quê? Porque nós éramos inimigos de Deus. Nós éramos inimigos de Deus. Nós estávamos longe de Deus. O homem não fez plano nenhum para voltar para Deus. Quem fez um plano para trazer o homem foi o próprio Deus. Ele trouxe o inimigo para perto. E detalhe, nos fez filhos de Deus. Irmãos, quem conhece a graça e quem se relaciona com a graça, você não consegue mais negar o perdão para outra pessoa, indiferente daquilo que ela fez, você perdoa. Olha que interessante a leitura, vamos continuar. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vosso coração e sede agradecidos. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente em toda sabedoria, ensinando-vos e ademostrando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando Ele graças a Deus Pai. Aqui no 15, ele diz assim, a paz de Deus para a qual também fostes chamados em um corpo, domine o vosso coração e sedes agradecidos. Olha que interessante essa palavra. Quando nós éramos inimigos de Jesus, nós não tínhamos paz com Deus.
Mas quando Jesus vem e morre na cruz, Ele morre para que eu e você pudéssemos ter paz com Deus. Quando nós nos relacionamos com a graça do Senhor, nós sabemos que em todos os momentos nós temos paz com Deus. Deus não está irado com você. Deus não quer ver o teu mal. Deus quer ver o teu bem. Deus quer que você se relacione com Ele, porque você tem paz, a paz de Deus. E Ele está dizendo: domine em vosso coração essa paz e sede agradecidos. Uma pessoa que se relaciona com a graça, ela passa a ser uma pessoa agradecida, porque ela entende que tudo que vem sobre a sua vida é pela graça, não é por merecimento. E quando nós vivemos uma vida de merecimento, nós nunca sabemos se nós estamos em paz com Deus para receber aquilo que nós precisamos. Agora, quando você entende que você tem paz, a paz de Deus, você está em paz com Deus, o seu coração se torna agradecido. E um coração agradecido, ele é muito diferente de uma pessoa que está ansiosa. Uma pessoa que está ansiosa, ela não consegue ser agradecida. Uma pessoa que está ansiosa ou que não tem paz com Deus, ela vai se tornar uma pessoa que reclama, que não tem expectativa de coisas boas sobre a sua vida. Mas quando você se relaciona com a graça, você sabe que o Senhor tem pensamentos de paz sobre a tua vida. Olha o que Ele diz: eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, são pensamentos de paz, para chegar no fim que desejais. Ele tem pensamentos de paz. Quando eu me relaciono com o Deus da graça, a minha vida é transformada. A minha vida de pecados, ela é transformada, porque agora eu me relacionei com aquele que pode me livrar dos pecados. E uma pessoa que viu a graça, uma pessoa que se relaciona com a graça, ela pode ser livre, e ela é livre da ansiedade, que é um mal que nós vivemos nesse tempo. Não nesse tempo, mas há muito tempo a ansiedade tem dominado o coração das pessoas. Eu falava com uma pessoa aqui da igreja, e essa pessoa me falou que, eu não quero expor a pessoa, que alguém da família tinha sido diagnosticado com depressão. E essa depressão foi que matou essa pessoa. E uma pessoa que servia a Deus, uma pessoa que ia na igreja. E hoje nós estamos vivendo tempos onde pessoas dentro da igreja, elas têm vivido depressão e ansiedade. E um sinal daquele que viu a graça de Deus, ele não vai andar em depressão e nem em ansiedade. Porque quando nós nos relacionamos com o Deus da graça, nós sabemos que a depressão não pode vir sobre a nossa vida. Pastor, explique melhor isso. Como um cristão não deve estar com depressão? Porque a palavra de Deus diz que o nosso passado foi colocado em Cristo Jesus. Olha que interessante. O que é depressão? Excesso do passado. A pessoa lembra do que ela fez, ela lembra do que ela fez no passado, e ela sabe que um dia aquilo que ela fez no passado vai vir, e ela vai colher aquilo que ela plantou. E aí a pessoa entra em depressão, porque ela sabe que ela fez coisas más, e muitas vezes antes de entregar a sua vida para Jesus, e ela está a todo momento esperando que aquela maldição venha sobre a vida dela, sobre os filhos dela, e ela começa a viver a depressão, e começa a ficar deprimida, e cada vez que ela pensa naquilo que ela fez no passado, mais ela fica mal. Mas olha o que Jesus diz para mim e para você, que quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós agora somos nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez o quê? E eis que tudo se fez o quê? Então, irmãos, quando você olhar para o teu passado, quando uma pessoa está em depressão, você precisa dizer para essa pessoa qual é o passado dela. O passado dela
é Cristo Jesus na cruz. Então todas as vezes que alguém falar para você, olhe para trás, para aquilo que você fez, e é o que você viverá no futuro. Quando você olhar para trás, você tem que olhar a cruz de Cristo. Quando você olha a cruz de Cristo, a cruz diz que você é a nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Há pessoas vivendo na depressão por não conhecer a palavra de Deus. Pastor, e ansiedade? Quem nunca viveu um dia de ansiedade? Todos nós podemos passar pela ansiedade. Mas o que a palavra de Deus diz para mim e para você? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Olha o que ele diz para nós. Como pastor eu me livro então da ansiedade? Se relacionando com a graça. E a Bíblia vai dizer para mim, e para você, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, o que nós temos que fazer? Apresentar os nossos pedidos a quem? A Deus. E como? Em oração. Então, olha que interessante, uma coisa que eu vejo, que a depressão, muitas vezes, está ligado com a ansiedade, está ligado com a falta de oração. A Bíblia fala para mim e para você contar tudo para o Senhor. Tudo. Aquilo que está tirando a sua paz e trazendo ansiedade, você precisa contar para Jesus em oração. E aí ele diz assim, que é para nós apresentar os nossos pedidos em oração, e é para nós fazermos algo também, e termos súplicas e graças, ou ações de graças. O que é a ação de graça? Pastor, então é para mim orar e ter ações de graça. O que são ações de graça? É você lembrar de quando você passou por momentos difíceis e o Senhor foi poderoso na sua vida e transformou a sua vida. Quando você estiver passando por ansiedade, ore, entregue para o Senhor e comece a relembrar daquilo que o Senhor já fez na sua vida. Lembra dos testemunhos, daquilo que o Senhor fez, quanto o Senhor foi bom sobre a tua vida. E quando você começa a falar isso, você começa a ser livre de toda ansiedade, porque você sabe que o Deus que cuidou você lá no passado e transformou a sua vida e foi poderoso, é o mesmo Deus que você serve, e Ele vai transformar a sua história, e você não vai viver aquilo que está atormentando a sua mente. Quando eu me relaciono com a graça, eu posso ser livre da depressão e da ansiedade. Eu não sei o que você nessa noite está sofrendo, eu não sei qual é o problema que você está passando. Eu quero convidar você para ficar de pé. Eu não sei se a depressão chegou sobre a sua vida, eu não sei se a ansiedade chegou sobre a tua vida, mas nessa noite eu quero te convidar a você se relacionar com o Deus da graça. Eu não sei o que está tirando a sua paz, o que está fazendo com que você não consiga viver tudo aquilo que Deus tem para você. Mas nessa noite eu quero declarar sobre a tua vida que você começa a viver tudo aquilo que Deus tem para você. Porque você entendeu nessa noite que o Deus da graça pode transformar todas as áreas da sua vida. Você não precisa se agarrar na depressão, porque o Senhor te liberta da depressão. Você não precisa viver ansioso, porque o Senhor te livra de toda a ansiedade. Você não precisa viver preocupado, porque o pecado muitas vezes bate à tua porta e você gostaria de ser liberto desse pecado. Hoje, nessa noite, você entende que você já foi livre do pecado. Você é um filho amado, você é santo. A palavra de Deus diz que você é santo. E se a Bíblia diz que você é santo, você deve viver dessa maneira. A graça de Deus nos transforma, o seu amor nos transforma. Nós vamos